Olá, estudantes do curso de Filosofia da Educação. Hoje eu queria tratar com vocês da questão do feminismo em comum para todas, todos e todes, da professora Márcia Tiburi. Eu vou trazer aqui um pouco do diálogo daquilo que eu entendi do texto da professora e a gente vai ler juntos para ajudar vocês na leitura do texto. Lembrando que essa apresentação não dispensa a leitura do texto. Eu só estou trazendo alguns pontos que eu achei importante para a nossa aula. Bem, por exemplo, a professora Márcia Tiburi, ela já traz como tema a questão de somos todas trabalhadoras, ou seja, não podemos pensar em feminismo sem pensar em trabalho. Então, a consideração de trabalho e feminismo. Então, ficar atento para essa característica que a professora Márcia está trazendo. Então, é uma necessidade que a civilização nos impõe, ela é o oposto de prazer. Ora, o prazer custa caro, e em uma sociedade capitalista, o capitalismo, por sua vez, é uma das condições dentro das quais o feminismo surge. Então, é dentro desse espaço do capitalismo que aparece o feminismo. Seu contexto é o da dominação e da violência, da exploração, da opressão, mas também o de muita sedução. Ora, o trabalho é o oposto do prazer, mas o prazer também depende do trabalho, ou seja, como esses dois conceitos caminham juntos, como a professora está desenvolvendo. No caso do trabalho, os outros e, sobretudo, das outras. Mesmo quando tiver um emprego fora de casa, a maior parte das mulheres trabalhará mais do que os homens, que, de um modo geral, não fazem um serviço de casa. Então, a acumulação, o trabalho remunerado com o não remunerado. Então, como a característica do trabalho está presente dentro do espaço do universo do feminino e como a professora, a pensadora Marcia Tiburi traz isso. Então, não sei como a história acabou. O caso da divisão dos trabalhos em uma fábrica de reciclagem é um exemplo que aparece no texto que ela foi convidada a participar de uma reunião de uma reciclagem. Ela traz esse exemplo de uma fábrica onde a maioria dos trabalhadores eram mulheres e elas estavam passando por uma situação ali de opressão frente aos homens. Espero, contudo, que elas tenham conseguido aquilo que quase nenhuma mulher consegue, ter direitos básicos iguais ao dos homens. Então, é bom a gente já começar a trazer isso para o nosso debate, para a nossa reflexão. Enquanto isso, as mulheres são convencidas por meio de uma combinação perversa entre violência e sedução, que a família e o amor valem mais do que tudo, quando na verdade o amor de devoção à família serve para amenizar a questão da escravidão, da escravização do feminino, da mulher, que desmontada faria bem a todos, menos aqueles que realmente preferem uma sociedade injusta porque se valem covardemente desses privilégios, ou seja, desses privilégios que levam à opressão do feminino. Então, ainda na infância, ela traz o texto dela, tem muitas passagens históricas da vida dela e de vivências, como, por exemplo, no caso da fábrica. Ela diz que agora, por exemplo, na infância dela, quando ela passava em frente à casa da professora, e ela via a professora na casa dela limpando e ao mesmo tempo sendo professora, e ela ficava se perguntando como ela, além de fazer o serviço, ainda dava aula, e como a mãe dela e outras mulheres que não eram professoras na escola. Então ela tinha essa dupla jornada, né? Casa do trabalho e ainda cuidar da casa. Então uma autocrítica que ela traz, o feminismo para além do medo e da moda. Sugiro que, para compreender com mais cuidado e delicadeza o feminismo, comecemos por uma autocrítica. Então, ela traz essa característica da autocrítica para que a gente entenda o que é o feminismo. Sendo ou não feministas, dizendo-nos ou não feministas, seria interessante analisar a nossa adesão ou a nossa rejeição imediata a algo que nos chama, nesse momento, a uma posição. O que é feminismo? Para cada uma de nós, ou quem se sente convocada por ele. O que desejamos com o feminismo? Então, ela está trazendo várias perguntas para que a gente fique atento ao que é
o que que se propõe esse conceito? Por que o amamos? Por que o odiamos? Podemos confiar em algo como o feminino quando pensamos em transformar o mundo? Questionar as ideias nas quais acreditamos, ao contrário do que imaginamos, serve para nos situar no mundo. Então é interessante a gente parar para pensar sobre o que a gente entende por feminismo. E esse entendimento vem pela dúvida, vem pelo questionamento. No entanto, perguntar se praticamos o feminismo como uma crença ou se ele é um instrumento de transformação na sociedade. Então, até que ponto nós usamos desse conceito para que mude a realidade a qual vivemos. Então, de fato, não podemos reduzir o feminismo a uma discussão de gênero. Então, não se trata aqui de uma discussão de gênero. Então, a gente não está pensando só no feminino e sexualidade, sem uma ligação direta com a questão das classes sociais. Então, entra também uma luta de classes aqui dentro. Então, a gente não pode reduzir isso a apenas uma condição de discussão de gênero. Também a de raça e acrescenta eu a da plasticidade. Eu convido vocês a investigar sobre esse conceito que está no texto, no qual se insere as questões das chamadas deficiências das aparências e da idade, que afetam várias minorias. Do mesmo modo, todas as lutas que envolvem os marcadores de opressão, quando não estão atentos ao problema do gênero, que reproduz um sistema conservador, não conseguem avançar na transformação social. Então, a característica do feminismo, ele traz também uma transformação social, uma transformação de ver o mundo, de uma mentalidade. Gênero é um termo usado para analisar os papéis masculino e feminino, que se tornam hegemônicos. A aparência de homem e mulher está profundamente ligada a regras de comportamento. Então, a gente é controlado socialmente, domesticado a esses papéis que a sociedade nos impõe. Isso ela apresenta até como uma característica de discussão da Judith Butler, que é interessante vocês também conhecerem. Então, o feminismo é o contrário da solidão. Por quê? Porque o feminismo ele é um coletivo, ele é plural. Então, sobre a indiferença entre putas e esposas, todas submetidas ao patriarcado, umas vendendo o corpo, reduzindo ao trabalho sexual, outras entregando-se ao trabalho doméstico, reprodutivo e sexual, em troca do que comer ou e de onde dormir, de uma casa, um lugar à sombra dos homens, como escravos voluntários fizeram em todos os tempos. Todas as mulheres a serviço dos homens e da ideia conservadora de família, que serve aos homens e aos espíritos aprisionados em ideologias tais como não deixam de ser maternidade e a sensualidade, às quais as mulheres são condenadas e ao mesmo tempo estranhamente seduzidas. Então ela traz uma reflexão histórica aqui do papel da mulher dentro desse contexto social, de uma comparação entre o que é ser mulher e a característica de usar o corpo da mulher como um objeto sexual. Não há nada mais absurdo para o patriarcado do que o direito ao corpo, assim como é importantíssimo que as mulheres sejam donas do seu corpo reprodutivo. Então, a exposição constante de serem donos do corpo do feminino. Então, esse diálogo também aparece. Ele aparece até, por exemplo, quando ela traz o conceito de misoginia, o qual a gente está vivendo ultimamente, essas características que estão fazendo parte da nossa sociedade, e principalmente em crimes envolvendo a questão da misoginia. A misoginia é o discurso de ódio especializado em construir uma imagem visual e verbal das mulheres como seres pertencentes ao campo do negativo. A violência física também é linguagem. Atos de violência, seja verbal ou física, seja espancamento ou estupro, são de uma lógica diabólica que transforma em negativo tudo aquilo que visa destruir. Então, o feminismo é acionado para desativar o dispositivo do poder da dominação masculina patriarcal.
ela chama esse dispositivo, esse método, necessariamente construído na base de uma teoria e de uma ação capazes de fazer desmontar o dispositivo do patriarcado. Então, ela traz aí uma outra característica, bebendo muito na fonte do Michel Foucault, do que a gente está entendendo por o feminismo e como ele quer combater do patriarcado. Então, o feminino ele é um fazer, ele é uma ação. Então, ele não está desvinculado dessa luta, dessa prática, que põe em cena o desejo daquelas que, sendo mulheres, no mais amplo sentido dessa palavra, luta contra o seu encarceramento, sua domesticação, sua escravização e sua docilização, sem perder de vista que a mulher é uma marcação do patriarcado que foi ressignificada no feminino. Então, ela traz essas características de como a gente está interpretando o que é ser mulher. Então, é um diálogo, é um movimento entre presenças que diferem entre si. O feminismo é, nesse sentido, uma utopia concreta, em que o enlace entre política e ética orienta-se em defesa da singularidade das pessoas. Então, o feminismo é a própria democracia que queremos, mas uma democracia profunda, que começa colocando a questão dos direitos das mulheres e avança interrogando a urgência do direito de todas que sofrem de serem subjugadas a um cenário de violência, de escravização, como ela mostrou nos conceitos anteriores. Então, o feminismo e o feminino, eles caminham no sentido de que nosso feminismo não nasce em nós, ele foi herdado e é transformado devido a um sistema de injustiça ao qual opomos a luta. Esse sistema se alicerça como razão patriarcal e a utopia, a ideia de que um outro mundo e melhor é possível, atrapalha sua lógica. A utopia feminista fala de um outro mundo possível, em que ser mulher não significa ser o destinatário de um todo tipo de violência. Então, que violência é essa que marca o feminino, né? Então, o patriarcado opressor sempre foi a verdadeira ideologia de gênero. Nessa ideologia, os homens em geral sempre trataram as mulheres como incapazes para o conhecimento e o poder, como traidoras, o que é confirmado nos mitos tais como Pandora e de Eva no Gênesis. Então, como loucas e mais, daí também mística da mulher ou da moça boazinha, como se fossem animais domesticados para força de trabalho e alimento sexual. Então, como ela traz essas características dentro da nossa cultura do que se espera e do que é o papel da mulher. Então, o lugar de fala e o lugar de escuta do feminismo, então é ver o feminismo em dialógico como encontro das lutas, ou seja, que lutas é a professora, a pensadora Márcia Tiburi traz para a gente. O termo luta nos diz de um bom afeto, de algo que nos anima, inspira e instiga. Luta é a ação do desejo que nos politiza. Luta é o nome próprio da ação política, ela mesma uma ação política no sentido de criação de uma obra. Ao mesmo tempo, o termo luta está no mundo da vida. Feministas são seres em luta, sendo ou não mulheres, já que a diversidade do termo feminismo não pode depender da unidade do conceito de mulher em um sentido natural. Então, ela traz essa característica do feminismo enquanto uma ação, lugar de fala. Como é esse lugar de fala? Ao mesmo tempo que é preciso lutar pela fala, é preciso permitir a solidariedade entre os discursos que exigem direitos. A solidariedade não pode ser descartada, ao contrário, em certos contextos, ela deve até mesmo ser exigida. Ora, o lugar de fala constrói um contexto dialógico. Se luta é um conceito que implica oposição, implica necessariamente diálogo. A conquista e defesa dos direitos e a ocupação dos lugares de fala não se sustenta fora disso. Então, qual é o meu lugar de fala enquanto homem ao tratar do feminismo? Qual é o seu lugar de fala, o seu espaço que traz a característica do feminino?
Então, a ideologia patriarcal, patriarcado é um nome estranho para muitas pessoas que consideram natural a ordem social existente. Ele representa a estrutura que organiza a sociedade, favorecendo uns e obrigando outros a se submeterem ao grande favorecido que ele é, sob pena de violência e morte. É claro que qualquer sistema de privilégio é feito para que uns usufruam deles enquanto outros devam trabalhar para que o sistema seja mantido. Então, o machismo é um sistema de crenças em que se aceita a superioridade do homem devido à sua masculinidade. No entanto, se a masculinidade aparece em uma mulher, ela é rechaçada e criticada. Então, quais são essas características que a gente vê presente dentro da nossa sociedade moderna que valoriza justamente essa característica do pecado? Se pensarmos em termos de signos usados, marcar corpos, diremos que mulher é o ser marcado para servir ao mundo do privilégio patriarcal. Sob o signo do capitalismo, o mundo entrou em um devir mulher, assim como entrou em um devir negro, no sentido de uma marcação com o objetivo dessa escravização geral de todos, da marcação dos corpos. Então, o feminismo teórico não é apenas uma defesa do pensamento livre, ele é próprio do pensamento livre, como postura prática de oposição à ordem concreta. O feminismo nasce de uma desconstrução teórica profunda. O patriarcado é um sistema de pensamento que reserva para si a pretensão da verdade. O feminismo avança como um descortinamento desse sistema que foi armado a partir de uma suposta diferença sexual, que é tratada como verdade e tem a função de estabelecer os parâmetros da dominação no que chamamos de divisão sexual do trabalho. O feminismo, nessa linha teórica crítica, que constrói a partir do arcabouço dado pelo patriarcado na condição da teoria tradicional, uma visão de mundo exposta na tela. Ou seja, as construções do feminismo, como a pensadora Márcia Tiburi apresentou, traz essa característica de luta, de ação e de coletividade do papel do feminino.